Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 32. Assim diz a palavra do Senhor. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós estamos falando nos dois últimos episódios. Estamos falando sobre as alegrias da salvação. Estamos estudando esse capítulo 15 de Lucas, do versículo 3 ao versículo 32. E nós falamos, no episódio anteriores, sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, e hoje nós vamos falar sobre o filho mais novo. Se essa parábola ela poderia se chamar dois filhos perdidos e um pai amoroso. Essa parábola do filho pródigo, porque não era só um filho que estava perdido. Nós vamos ver ao longo desse estudo que os dois estavam perdidos. Os dois ali precisavam ser alcançados, pelo favor do nosso Senhor. Então, quando nós falamos dessa parábola dos dois filhos pródigos, dos dois filhos perdidos, nós vamos ver que Lucas, o capítulo 15 de Lucas é um capítulo recheado, de perdidos e achados, na Bíblia. É o que nós vamos observar quando lemos Lucas 15. Ele conta a parábola da ovelha perdida que foi encontrada, da dracma perdida que foi achada e do filho perdido que também foi achado. Então, no fluxo do movimento contado por Jesus, cada parábola anuncia progressivamente o valor do que foi perdido e encontrado. Por exemplo, 100 por 1 era a ovelha perdida, 10 por 1 a dracma perdida e 2 por 1 o filho mais novo. Então, na primeira imagem, Deus é um pastor, na segunda, uma mulher, na terceira, um pai, e nas três, Deus celebra uma festa. Então, essa parábola, a qual nós vamos falar agora, que é a parábola do filho pródigo, dos dois filhos perdidos, podemos dizer assim, que poderíamos chamar de dois filhos perdidos, e um pai amoroso. Então, vamos falar seguindo esse fluxo da narrativa, vamos falar sobre o filho mais novo. Então, Jesus, ainda ele estava respondendo às críticas dos fariseus e escribas, por ele estar comendo com os publicanos e pecadores. Isso lá no versículo 1 e 2. Então, essas pessoas eram tidas como desclassificadas pela sociedade judaica na época. Então, quando diz versículo 11 e 12, continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Então, o pai, nessa parábola, é Deus, é o Deus amoroso, e gracioso. O filho, ele representa o pecador, que deliberadamente ele deseja sair de casa e da comunhão da família. Então, o filho só teria direito a 1/3 da herança, e mesmo assim somente quando o pai morresse. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, vai deixar isso bem claro. Mas ele a quer, de imediato a sua herança, sem se importar com os sentimentos do pai. Mesmo não tendo esse direito, ele recebe a herança do pai e parte para uma terra distante. Essa atitude, ela simboliza a condição de todo pecador que está longe de Deus. Todo aquele que está longe de Deus é simbolizado como esse filho que pegou parte da sua herança e foi viver longe do seu pai. Então, aquele que está desviado, aquele que está longe do Senhor, aquele que está realmente, não está se importando com o amor de Deus, não está se importando com o amor do seu pai, está se importando que o seu pai deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por ele. Então, essa atitude, ela simboliza a condição de todo pecador que está longe de Deus. E algumas lições, nesse episódio. O primeiro é que o pecado separa o homem da comunhão com Deus. Versículo 13, quando nós lemos, do capítulo 15, nós vamos ver que esse homem está vivendo separado, que diz o 13 do capítulo 15 de Lucas: passado
Não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens vivendo absolutamente. Então, ele é um homem que ele saiu, se afastou da comunhão, porque o pecado afasta o homem da comunhão com Deus, afasta ele da casa do seu pai. Né? Segundo as consequências, né, do pecado são devastadoras, né, destruindo o que o homem tem e levando-o a viver, né, destrutivamente. Então, aquele homem ele sai da casa do seu pai, né, aquele moço, e parte para uma terra distante, e lá ele dissipou todos os seus bens vivendo absolutamente. Lá ele gasta todos os seus bens vivendo dissolutamente, vivendo longe, né, do seu pai, da sua casa. Nós vamos observar que Efésios também, capítulo 4, no versículo 17, quando Paulo ele fala sobre a santidade cristã se apõe aos costumes dos gentios, quando ele diz no versículo 17 ao versículo 19, falando assim: portanto, digo e dou testemunho do Senhor que não andeis mais como andam os gentios em pensamento fúteis. Então, à medida que teve em contato com Cristo, né, que passou realmente a viver no reino do Senhor, entregue a sua vida a Ele, não se vive mais nos pensamentos fúteis desse mundo. Aí ele diz no 18: obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza de coração. 19: havendo se tornado insensível, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Então, à medida que se afasta da casa do Pai, né, já não tem mais a sensibilidade do Espírito, já passa a ser uma pessoa insensível, né? A palavra já não toca mais os corações, né? E nós vamos ver que ele vive destrutivamente. Né? E o terceiro ponto é que o pecado leva o homem a passar necessidade. Versículo 14 de Lucas 15 vai dizer que depois de ter consumido tudo, né, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Né? Quem confia nas promessas de fartura do pecado passará fome espiritual. Ele passa a ter fome, e não só, vamos dizer, fome, né, de alimento, mas fome espiritual. Aquele que confia nas promessas de fartura de Satanás, né, pode ter certeza, né, ele vai passar fome espiritual. O quarto ponto, né, que simboliza a condição daquele homem é que o pecado leva à escravidão e ao desprezo. No versículo 15 de 16 diz ele: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o seu campo aguardar porcos. Outras traduções, apacentar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que o porco comia, mas ninguém lhe dava nada. Então, alimentar porcos para aquele homem, né, que era um judeu, né, era ápice da degradação, pois esses animais são considerados imundos para eles. No entanto, a maior humilhação é desejar alimentar-se com a comida dos porcos, sabendo que ele tem provisão enquanto o homem não. Né? É humilhante, né? Aquele homem chegar como um judeu que não se contaminam, não comiam, né? A carne do porco é considerada imunda para todos os judeus ainda é. E ele foi, e nós vamos ver que ele vai desejar comer, né, aquela comida que era para os porcos. Ele entender que tem para os porcos, mas não tinham para ele. Então, esse é o papel de Satanás, colocar a pessoa nessa situação, a ponto de desejar o alimento, né, que os porcos comiam, e sendo um animal imundo considerado pelo judeu. Então, o pecado leva o homem a desejar o impensável, pois ao despilo da sua dignidade e da provisão espiritual, torna apetitosas as coisas mais vis do mundo. Então, medida que quanto mais afundado no pecado, mais vai desejar as coisas mais impuras, as coisas mais vis desse mundo. Mas nós damos graças a Deus aqui que foi derramado sobre o filho pródigo, a graça de Deus. A graça do Senhor é derramada sobre aquele homem. E, primeiro, ele faz uma reflexão, que está no versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Então, ele reflete sobre sua péssima
condição e a compara à fartura dos trabalhadores do seu pai. Então, aquele homem, ele para e vai refletir. Ele vai ver que os trabalhadores do seu pai, ele tem abundância de pão e ele ali não estava. Então, o primeiro ponto é refletir nessa hora, né? Quanto tem da vida daqueles que estão na presença do Senhor, né? Se você não está, então reflita, né? Quantos têm abundância de pão? Quantos têm alegria do Espírito? Quantos estão sendo alimentados e sustentados pelo Senhor no meio de tantas provações e luta, mas se permanece firmado, forte, né? Fortalecido em Cristo Jesus, tendo o seu Espírito, né, operando e confortando a cada dia e direcionando em todo momento. O segundo ponto é que ele toma uma decisão. No versículo 18 e 19, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Então a decisão, portanto, envolve levantar-se e ir e dizer ao pai, né, quanto ele havia pecado. Ele se arrepende, confessa e abandona seu pecado. Então, né, levantando-se, vai até o seu pai. Então, o ponto é esse, se arrepender. Primeiro ponto, ele vai analisar. Ele vai parar, vai olhar e vai ver o quanto estão ali vivendo. No segundo, ele vai tomar uma decisão de ir até o pai, se arrepender, confessar e abandonar o seu pecado. E chegando ali, o pai vai estar pronto para receber. A mesma coisa é o nosso Deus, o nosso pai. Ele está pronto para te receber. Não importa qual seja o pecado, não importa qual seja o tempo, não importa quanto tempo você está longe do Senhor. O terceiro é que ele tem uma recepção calorosa. Versículo 20. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então a cena apresentada por Jesus é muito forte, cheia de movimento e emoção, né? Os verbos bem traduzem a dinâmica da ação do pai. Ele viu, sentiu e foi ao encontro e acolheu. Então Deus sempre age assim com o seu povo. Desse modo, em vez de apedrejá-lo, como exigia a lei, Deuteronômio 21, do capítulo 18 ao 21, né, o pai ele não apedreja, o pai ele o recebe com misericórdia e amor. Versículo 21 diz, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele quer ser tratado como servo, mas o pai, né, reafirma em sua condição de filho. O pai, então, veste com a melhor roupa e dá-lhe o anel e lhe calça a sandália. Então, esses são símbolos de que ele estava sendo aceito de volta na família. Então, o pai também ele faz uma festa pela seguinte razão, versículo 23 ao 24. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, a regozijar-se. Então, hoje também o Senhor te chama, né? Que você volte à casa do Pai, volte novamente caminho, buscando o Senhor, adorando Ele, voltando e se arrependendo. Chega diante do Senhor, se arrepende, confesse e abandone o seu pecado. E o Pai está de braços abertos, te aguardando. E tenha certeza que, como nós falamos no episódio anterior, a festa no céu, quando o pecador se arrepende e volta à casa do Pai. Agora nós vamos falar do filho mais velho, né? Que não era só um filho, né? Tem a noção de que o filho pecador, que falhou, que errou, que abandonou o pai, era o filho que pediu a sua herança, a parte da sua herança e foi embora. E o filho que ficou, ele também era um filho que carecia do amor do Senhor. Era como se fosse um filho que estava afastado do Senhor, perdido dentro da casa do pai. É aquele que estava ali, tinha tudo, mas ele, ao mesmo tempo, não tinha nada, porque ele não tinha intimidade com o seu pai. O filho mais velho, ele estava tão perdido quanto o filho pródigo. Ele estava perdido dentro da casa do pai. Como os judeus nos dias de Jesus, Jesus conta que o filho mais velho, ao voltar para casa, ouviu ruído de festas. Ao ser informado pelos criados de que a festa comemorava a volta do seu irmão, ele se indignou e não quis mais participar da festa. Está entre o versículo 25 e 21. Exatamente como havia feito
os fariseus e escribas que ouviram a parábola, né? Esse irmão não amava o pai, nem a seu irmão. Ele quebrava os dois mandamentos de que depende a lei e os profetas, né? Ele tinha amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Ele não amava. Ele poderia dizer que ele, vai dizer mais à frente, que ele não transgrediu, ele mesmo diz, nenhuma lei, nenhum mandamento. Mas ele estava longe do Pai, é como se fosse um fariseu. Tá? Em todos os nossos episódios, falando sobre o Evangelho de Lucas, nós vamos ver sobre isso. Como os fariseus se comportavam. Então o pai, ele sai da festa, ele vai atrás desse filho, né, em busca de conciliação. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Versículo 29 e o versículo 30. Alguns aspectos vai nos chamar a atenção em relação ao filho mais velho. Primeiro, ele era o filho mais, considerava a si mesmo escravo. Quando ele diz, há tantos anos te sirvo, né, ele não tinha identidade de filho, mas ele tinha identidade de servo. Mas ele era filho. Ele ainda, né, ele anda como um escravo, né? E o verbo servir tem o significado de servir como escravo. Ele nunca entendeu o que é ser filho. Nunca usufruiu nem se deleitou do amor de seu pai. Ele trabalhava para o pai, não por amor, mas por obrigação. Versículo de número 31, ele diz, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Então ele estava na casa com o pai, mas não em comunhão com ele. Por isso não conseguia desfrutar as bênçãos de seu filho, né? Ou melhor, as bênçãos de ser filho e herdeiro. Sua relação com o pai era como a dos líderes religiosos judaicos, baseado nas obras da lei e não na graça. Então, né, podemos estar na casa do pai, né, e não sentir como filho, mas se sentir como servo. Era assim que esse filho ele se sentia. Era assim, não era que o pai amava mais um ou menos, não. Ele se sentia como um serviçal. Muitas das vezes o serviço que possamos estar prestando para o Senhor pode nos afastar dele. Podemos estar longe do pai achando que estamos próximo do pai. Era como esse homem estava. Ele estava ali próximo, mas ele estava tão distante, porque ele não tinha uma identidade de filho. O segundo ponto que nos chama a atenção é que ele era pecador, mas se achava santo. Versículo que nós vamos ler, né, que vai dizer, ele era soberbo e se considerava melhor que seu irmão. Né? Porque quando ele diz ali, sem jamais transgredir, né, uma ordem tua, né, ele se achava ali que era obediente. Por ele ser obediente, né, mas a palavra vai apontar que ele era um homem soberbo e se considerava melhor do que seu irmão. Ele julgava a si mesmo um modelo de obediência. Isso vai incorporar o mesmo sentimento dos fariseus, que definiam o pecado em torno, né, de ações exteriores e não de atitudes íntimas. Ele via o pecado dos outros, mas não conseguia enxergar os seus pecados. Era isso. Esse moço está vendo o pecado do seu irmão, mas não está conseguindo enxergar o seu. O terceiro ponto é que ele era infeliz. Por isso não conseguia se alegrar com a felicidade dos outros. O pai diz a ele no versículo 32, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, nas três parábolas, todos se alegram com a recuperação do perdido. Né? O pastor, a mulher, os amigos, né? O filho pródigo e o pai. Só o irmão mais velho não quis perdoar o irmão mais novo. E não sentiu alegria alguma, né? Quando viam Jesus receber e perdoar pecadores, os fariseus ficavam irados. Da mesma forma, esse irmão mais velho. Então, nós observamos,
né? O quanto nós precisamos de estar ligados, estar com a nossa identidade de filho, saber que nós somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros do Senhor. Então, que esse jovem ao qual ele se perde, é um filho que está perdido na casa do Pai, né? Que possamos olhar e ver o quanto nós precisamos estar até mesmo nos entendendo como está, olhar para a nossa identidade de filho, ver como nós estamos se colocando. Nesse dia o Senhor possa falar ao teu coração. Nós vamos ver em todas essas parábolas que a alegria no céu, né, é coisa séria, é assunto sério. O Senhor se alegra quando o pecador se arrepende, né? Em todo momento, só esse filho aqui que não vai se alegrar. Então Deus se alegra quando pecadores são salvos, e a festa no céu quando há arrependimento na terra. Então se arrependa hoje. Volte para o Senhor Jesus, volte para a casa do Pai, toma uma atitude, e vá para a casa do Pai. Pois o arrependimento, ele precede a alegria e a produz. Isso faz com que a obra de evangelização seja o maior empreendimento, né, de promoção da alegria. A alegria de buscar, encontrar, voltar e perdoar. Então, alegrai, né, a alegria da salvação, da comunhão e do gesto de servir. Que Deus te abençoe nesse dia, que você fique com essa palavra, que você compartilhe com aqueles que estão necessitados. Que Deus te abençoe.